Olá, boa noite. Bom, meu nome é Cristiane, para quem já me segue aqui no perfil já me conhece, né? Hoje eu vou bater um papo com o Thiago, vou esperar ele entrar. Mas de início eu queria dizer que a análise do mapa astral é um caminho de desenvolvimento, né? Aí ele tá entrando aqui. Deixa eu só aceitar o Thiago. Ok. Olá, Oi, tudo bem? tudo, boa noite. Boa Oi de novo, noite. né? Oi. Vamos ter mais uma participante aí também? Ah, home office é assim, né? Desde que a esposa do Fábio Porchat apareceu lá na live dele com o Boulos, está liberado a participação dos cônjuges nas lives. Nossa, Maravilhoso. a minha luz está muito estranha aqui, eu vou tentar dando uma melhorada, mas enfim. Tá, parece Até que que eu tenho melhorou. como fixar o comentário aqui, né? Tem. Fixar comentário aqui. Bom, enquanto o Thiago vai mexendo na luz, Ah, pronto. para falar que essa ideia surgiu porque quando a gente fala de astrologia, né, do mapa astral, que é um mapa literalmente da nossa vida, esse filme. Eu tô aqui Dois zoando, gente. sagitarianos vai dar isso, né? Eu acho que eu vou pôr o meu fone de ouvido para te ouvir bem É, também. o fone é Bom, a dica boa. Deixar sempre no fone. quando a gente fala de mapa astral, a gente fala sobre um caminho de desenvolvimento. Então, nós não temos apenas o nosso signo solar. Você me escuta aí, Thiago? Perfeitamente. Tô com fone agora. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente não fala só do nosso signo solar, né? Todos nós temos os 12 signos do zodíaco, mas cada um numa área da nossa vida. E, e aí, como eu passei a falar um pouco mais com o Tiago sobre religião, já vou passar até para ele se apresentar. Surgiu a ideia da gente falar de uma astrologia mais básica e prática de como correlacionar esses assuntos do mapa astral com a nossa vida mesmo, né? Com esse caminho de desenvolvimento. Eu conheci o Tiago porque eu fui aluna de um curso dele de marketing na FAP, em Ribeirão Preto. Ele era professor, coordenador e Faz tempo, hein? Faz muito tempo. faz. A gente estava conversando disso, o curso faz já, sei lá, uns 8 anos, é isso, né? Acho que foi 2016. 2016. É Por isso aí, aí. né? Bom, e aí eu vou passar para o Tiago se apresentar, mas já adianto que ele é sagitariano, assim como eu. Como tem uma galera do Tzolk'in aqui, ele é Kim Espelho Ressonante. É. Bom, ele vai falar aí quem são os orixás dele, porque o Tiago é da Umbanda, é professor, comunicador, e, e como eu tenho estudado sobre as religiões, né, de matriz africana, ele é uma das pessoas que eu tiro muitas dúvidas. E então, Tiago, apresente-se aí. Muito bem. Bom, eu sou o Thiago, sou professor, a Cris falou, né? Eu fui professor dela lá em Ribeirão Preto. Eu trabalho na FAAP já há um bom tempo. Sou professor, coordenador de curso lá na área de comunicação e marketing. Sou um bandista. Acho que a gente vai depois falar mais sobre isso. Tem todo um processo aí, né? Eu não sou um bandista de nascença, digamos assim, né? Eu descobri a religião depois, né? É, mas, mas sou muito feliz, sou muito grato a Umbanda que me ajudou e me ajuda todos os dias a entender a vida, a me entender melhor. Eu sou
eu sou nerd, profundamente nerd, então se alguém que acompanha a Cris aí é, começar a me seguir, vai ver que eu falo disso toda hora, né? Já tem uns que te seguem, porque eu já indiquei seu É, antes. É. então eu cuido eu gero conteúdo de um portal chamado Armazém Pop, né? Que é meu projeto de conteúdo. E é isso, né? Vamos nessa. Vamos bater papo. Bom, e aí como eu falei no comecinho, né, nós temos 12 áreas da vida representadas no mapa astral, né? E cada um com um signo ali. Então a ideia surgiu porque, como eu disse, né, a casa 9 é uma casa que o arquétipo dela é de Sagitário, nós dois somos sagitarianos, então tem algumas coisas aí que a gente dialoga muito parecido, assim. E o Tiago representa muito bem esse arquétipo de Sagitário, porque além de professor, de comunicador, que é tudo que fala, né, os assuntos da Casa 9, a Casa 9 também fala de religião, de fé, de filosofia de vida. E aí, quando o Tiago fala que eu não nasci um bandista, né? Em geral, a gente nasce aí com uma religião, nem sempre ligado à religião, na verdade, né? Uma fé da família. Só que o mapa, ele mostra que esse desenvolvimento pode vir de uma forma diferente. Então, como a gente ia falar um pouco sobre o mapa do Tiago, o meu mapa, o Thiago é sagitariano com ascendente em Áries, então a casa 9 dele, que é a casa da fé, da religião, é em Sagitário. Então, em geral, quem tem Sagitário nessa casa ou signos de fogo, a família pode ser da religião que for. São um tipo de pessoas que vão encontrar o próprio caminho, seja lá como é que esse mapa traça isso, né? E o que eu costumo dizer em leitura de mapa é que o mapa astral ele não tem um destino fixo, mas tudo que acontece está no mapa, né? A gente tem a disposição, né, o livre-arbítrio de querer trabalhar com determinadas coisas que o nosso mapa sugere, evidencia, mas que não necessariamente eu vou querer desenvolver. E o que é muito curioso do mapa do Thiago é, apesar dele ter fogo eu estou olhando aqui para a tela, até para lembrar, dele ter bastante fogo e terra no mapa dele, ele tem lua em peixes na casa 12, que quem já entende um pouco mais de astrologia sabe que a casa 12 é a casa da espiritualidade, do oculto. E peixes por si só é um signo muito sutil, muito conectado, muito perceptivo, intuitivo. Então, quem conhece mais o Thiago e que está assistindo ou vai assistir essa live depois vai poder falar um pouco melhor, né? Acho que a companheira do Thiago, se eu não me engano, ela entrou. Ah lá, o Thiago ficou de agendar meu mapa com você. É Então, isso aí. E, e aí, Thiago, eu queria que você contasse um pouquinho, então, como que é que você nasceu com um berço de outra religião e encontrou a Umbanda depois, como é que foi? bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Piracicaba, uma cidade de uma imigração italiana muito forte, que por isso tem uma força católica muito grande. Né? Eu não nasci em Piracicaba, eu nasci em São Paulo e fui para lá com 5 anos de idade. Os meus pais, eles tiveram um contato com a Umbanda quando eu era bem pequeno, mas eles acabaram saindo, mudando de cidade, e minha mãe ficou muito católica. E a minha mãe trabalhava numa escola de freira, e minha mãe era professora, e aí eu cresci nesse meio, né, da igreja católica. Eu era muito da igreja, assim, eu era coroinha, né, era muito, assim, da igreja católica. Mas, assim, eu acho difícil no Brasil a gente não ter nenhum contato com um lado mais espiritualista, assim, né?
Acho que é muito difícil, assim, especial, acho que hoje, com o crescimento das religiões neopentecostais, principalmente, a gente não vê mais tanto quanto a gente via. Eu tenho 42 anos, era impossível ser alguém da minha idade nunca ter ido numa benzedeira, né? Nunca ter ido tomar um passe com alguém, tinha Nas alguém próprias lá. vós até, né? Exato, né? Então eu sempre tive esse contato. Minha mãe era bem católica, mas, né? Ah, lá naquele lugar tá a mulher que benze, e minha mãe ia e me levava, né? Então foi esse o meu contexto. E aí a vida passa, tal. A minha esposa, que é a Alexandra, que entrou aí nos comentários, a Alexandra, sim, é de uma família umbandista desde sempre. Quando a gente se conheceu, ela não estava frequentando lugar nenhum, né? O centro que ela e a mãe dela iam tinha fechado, tal. E aí, assim, apareceu lá uma pessoa conhecido, tal, que não era um trabalho de umbanda, uma canalização mediúnica que essa pessoa fazia, o seu Jorge já até desencarnou já. O seu Jorge recebeu o espírito de um médico. E a gente ia lá, assim, a cada 15 dias, tal, tomar passe. Não tinha nada, assim, era só isso. Ele dava um passe, você perguntava uma coisa ou outra, conversava, mas quando eu cheguei nesse lugar, eu chegava lá e eu começava a chorar. Eu não sei se é a tal da lua em peixes aí, mas eu sou chorão. Eu sou muito chorão. E aí eu chorava. E aí, assim, tinha um lugar lá, assim, você ficava antes do atendimento mesmo, você ficava numa salinha lá, numa salinha, era uma casa, era tipo um quintal, assim, ficava tocando uma musiquinha, tal, eu chorava. Aí, depois de umas duas vezes que eu fui lá, o espírito já falava para mim, olha, chegou o meu chorão. Eu só chorava. Mas aquilo foi me, sei lá não, eu sei, foi me preparando. Depois disso, uma amiga também, amiga da amiga, convidou a tia da Alê para ir num lugar. Aí a tia da Alê falou: Ah, eu posso. Era na casa de uma pessoa que hoje o centro espírita que eu frequento, o terreiro que a minha família faz parte hoje. Mas no começo era na casa da nossa mãe de santo, na sala da casa dela. Ela um dia ela convidou uma vizinha, falou: Olha, eu recebi aqui uma intuição de que eu preciso fazer aqui um trabalho na minha casa. Essa vizinha falou: Ah, eu posso trazer uma amiga? Essa amiga era a tia da Lei. Aí a tia da Lei falou assim: Eu vou, posso levar minha irmã? Aí foi. Né? E aí elas foram uma vez. Aí a minha sogra falou assim: Posso trazer meus filhos? Que a minha sogra me adotou, né? Ela falou assim: Posso trazer os meus filhos? Aí ela falou: Pode. E aí nós fomos. E aí a minha história com Umbanda começa assim. Eu entrei nesse lugar, que era a sala da casa da Mãe de Santo. Ainda não era um terreiro, não era nada. E ela recebeu o seu Pena Azul, que é o caboclo-chefe da nossa casa. Depois eu posso até explicar, para quem não entende aí da Umbanda, eu posso até explicar o que isso significa. Bom, em termos leigos, vamos dizer assim, ela incorporou o espírito. O caboclo é um espírito de um índio, né? Ela incorporou o seu pena azul vira, olha para mim e fala: Meu filho, finalmente você chegou. E me abraça. A hora que ele faz isso, eu incorporo o caboclo pela primeira vez. E é isso. Não tem estudo, não teve nada. Teve a mão da espiritualidade me tocando. Dali para frente, isso já são 18 anos. E aí é assim. Tem até algo que eu queria comentar, que eu escrevi aqui, você falou assim, ah, não sei se a minha lua é em peixes e eu sou chorão. É até algo para a gente falar que a astrologia não serve para a gente falar, ah, eu sou sagitariana, não tenho papo na língua e, né?
foda-se. Na verdade, uma lua em peixes, que pode dramatizar muito, sim, que pode ser um pouco sensível, a questão é eu entender se eu tenho essa lua que é sensível, que é intuitiva, que é mediúnica, ainda mais na casa 12 como é a sua, é entender o que eu posso trazer de aprimoramento para a minha vida nesse sentido. Né? De que maneira eu posso trazer para o meu trabalho a sensibilidade, a intuição, de nem sempre ser racional, embora você tenha um signo mutável que já te permite, né, transitar muito entre mundos. E aí o curioso é que na sua casa 9 você tem Netuno, que é um planeta muito espiritual em Sagitário. E todos os planetas, então quem tiver aí com o seu mapa e quiser olhar que planeta eu tenho ali, esses planetas já têm uma questão de trazer, porque para a astrologia, tá, gente? E não existe certo e errado, quem é da Umbanda, quem é católico, quem é espírita, enfim. Para a astrologia, embora até nas minhas leituras eu não falo muito de religião, a não ser que a pessoa queira conversar sobre isso, mas a astrologia acredita em outras vidas, seja lá qual for a sua religião, né? Então, onde a gente tem esses planetas em Sagitário, você além do Sol, tem Vênus e Netuno, aí tô falando seu mapa inteiro, né? Sem problema. E onde a gente tem Sagitário no mapa, já traz esse arquétipo do mestre. Então, quando você fala, olha, começou assim, sem estudo, sem preparo, sem desenvolvimento mediúnico, que é o que em geral acontece nessas casas, né? É muito isso para a gente entender que a astrologia não é para limitar e falar eu sou assim, mas é para encontrar um caminho de desenvolvimento, de aprimoramento e saber que se eu sou mais sensível, por exemplo, eu não vou ficar vendo conteúdos que drenam minha energia. Antes da live aqui eu estava conversando com uma amiga e aí eu falei assim, cara, eu não quero mais ler notícias, porque tem tanto assunto desafiador, né? Ainda mais com essa alunação em câncer, né? O Sol em Câncer trazendo muitos aspectos do feminino, né? Muita sujeira vindo à tona. Tem hora que a gente quer se desligar disso, né? De ter essa questão intuitiva e de entrar nessa vibração que nem sempre é interessante. E para você, mais ainda, por ter lua em peixes. Então, o cuidado que você tem que ter com o ambiente que você frequenta, com o que você consome, é ainda mais de mais atenção. Isso É vale muito, para todo mundo que tem lua em peixes aqui também. é muito interessante você falar isso, assim, porque isso é uma das coisas trazendo para esse papo da Umbanda, né? É um dos aprendizados que eu tive nesses meus 18 anos de Umbanda, é justamente esse de tomar cuidado com os lugares que eu frequento, com as pessoas que eu convivo. Eu fui entendendo o que me fazia bem e o que não fazia. E eu, sinceramente, acho, eu tô falando assim, parece que, Umbanda, cara, funcionou para mim, sabe? Eu acho que Uhum. cada um encontra seu caminho. É, não é, assim, eu acho que em outras religiões isso também acaba sendo ensinado de alguma maneira, né? Mas isso é muito forte, assim, né? De mesmo em trabalho, assim, de ir trabalhar num lugar e falar, cara, não quero mais trabalhar nesse lugar com essas pessoas. Isso aqui não funciona para mim, né? De Então, deixar de fazer sentido, né? exatamente, de deixar de fazer sentido. E a outra coisa que eu queria comentar é que você, embora já tenha tido contato, e aí naturalmente você que tem casa de câncer, né, na casa da família, então mostra um lar de alguma forma muito religioso e conectado, né? Muito. E aí o curioso, e a gente falou sobre isso ontem quando eu estava falando do seu mapa, é que você tem Plutão na casa do relacionamento. Então eu falei assim, ó, com a sua parceira é muito importante você aprender sobre assuntos profundos. E Plutão está muito ligado à religião também, à mediunidade. Então é curioso que na sua casa do relacionamento, né,
A sua companheira trouxe para você, de alguma forma ali, né? Pela Sim, egrégora, a foi com religião ela. para a família. Sim, e a gente, e é legal, assim, o centro espírita que a gente frequenta é 100% família, assim, são vários grupos familiares que são os médiuns, são todas famílias, a nossa tá lá também, né? É, então tem isso, assim, antes de eu casar e tal, a minha mãe, né, a casa da minha mãe sempre foi, até depois que minha mãe faleceu, a gente agora tem uma coleção de santos, assim, lá em casa, que nós resgatamos da casa dela. Isso é tão doido que, assim, é, a Lê foi lá fazer a limpeza tal, limpeza física, tá, gente? Não é a limpeza espiritual, a limpeza, faxina mesmo. Quando a gente esvaziou o apartamento tal. E aí, recentemente, nós estamos vendemos um apartamento e a pessoa que comprou mandou uma foto pra gente falando: olha, eu limpei tudo aqui e eu encontrei um Santo Antônio que estava colado no... Cara, não tem nada que é mais a minha mãe do que encontrar um Santo Antônio colado dentro né, de uma gaveta X que a gente não viu, né? E, enfim, mas é isso mesmo, faz todo sentido o que o mapa está mostrando. E aí, quando eu falei, né, no comecinho que quem tem casa nova e em signos de fogo, que em geral encontra o próprio caminho independente da origem familiar, no meu caso eu posso dar o exemplo, eu tenho Capricórnio na casa 9. Então, assim, embora eu seja sagitariana, e tenho uma fé muito grande na vida, no universo, eu tenho uma dificuldade tremenda. E para quem tem ascendente em touro aí, que vai assistir depois pode até comentar, com ascendente em touro, então a casa 9 naturalmente é em Capricórnio. É como se a gente questionasse muito as religiões. Tipo, mas por que que isso é assim, né? E aí Sagitariano já tem esse Ah, agora tom eu entendi por que que questionador. você fica toda hora me mandando mensagem perguntando: Mal, aconteceu esse negócio aqui? Isso é assim Eu não mesmo? acredito nisso, é assim mesmo. Entendi. É muito isso. E eu também nasci num berço católico, embora meu pai tenha sido espírita assim a vida inteira, né? Se tornou espírita. Mas eu transitei já por muitos lugares, muitas religiões e curiosa e sempre querendo entender. Então, budismo, candomblé, agora umbanda, né? Estudando um pouco mais. E então, gente, para quem tem Capricórnio ou signos de terra na casa 9, já vai saber que, em geral, pode questionar muito mais as religiões, a fé, e é natural que isso aconteça por um caminho de desenvolvimento. Se você me perguntar hoje qual é a religião que faz mais sentido, eu te diria que todas. Só que pode fazer sentido num determinado momento. Tipo, o espiritismo já fez sentido para mim, mas aí tem coisa hoje que eu olho e falo, não é muito isso para mim, né? E eu não sei, deve ter alguém nessa casa mais cética que eu conheço. É isso. Eu não sei se a Lê sabe qual é o ascendente dela. Sabe, e eu não lembro agora. Acho que é É, câncer. Fala aí, Alê. é. E aí eu não sei se alguém mandou alguma pergunta aqui, e se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a Umbanda, até câncer, ascendente em câncer. Então, sua casa 9 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É peixes, né? Muito conectado também, muito espiritual. Mas o dia que eu for fazer seu mapa, a gente olha para o detalhe. Mas é estranho ser câncer. Por uma aquariana vai questionar até o próprio ascendente. É bem desse tipo aí. É isso, é isso. É. E Thiago, quando a gente tinha conversado, você até falou uma coisa que eu achei interessante a gente falar sobre a diferença, né? De que a Umbanda é diferente do Candomblé e Sim, dentro da raiz da matriz africana ainda tem outras subdivisões. tem. É, assim,
A Umbanda é uma religião essencialmente brasileira, né? Uma religião que nasce aqui, mas que é interessante a gente falar porque ela não tem, como outras religiões, a Umbanda não tem o Candomblé também não, mas não tem um livro sagrado ou uma situação específica, um códex, uma coisa que diga, ó, é assim, né? O que a gente tem na Umbanda são as canalizações, a gente diz que a Umbanda começa lá em 15 de novembro de 1800 e alguma coisa, que eu não vou lembrar agora, é, quando numa reunião espírita, de espiritismo de Kardec, numa reunião de mesa branca, o Zélio de Almeida, que é o que a gente considera o pai da Umbanda, talvez eu tenha falado o sobrenome dele errado, mas é o Zélio, ele recebe o caboclo das sete encruzilhadas. Ele incorpora no caboclo das sete encruzilhadas e o caboclo diz: aqui se funda uma nova religião e o nome dela é Umbanda. É, tem várias questões sobre a etimologia da palavra Umbanda, né? Tem quem diga que vem lá né, da Lemúria, aí é uma viagem tremenda, assim, do Umbandã. Tem outros que dizem que é um termo que vem do Banto, que vem da África. Confesso que essa profundidade, assim, eu não tenho tanta, mas até porque eu acho que tá tudo certo, sabe? Não tem, isso é certo, isso é errado. Mas a Umbanda, ela se cristaliza na união dos elementos do cristianismo, do catolicismo, mais especificamente, do, do candomblé, né, dos ritos africanos e do espiritismo. É da união dessas três forças que nasce a Umbanda. O candomblé é uma religião africana e aí ele tem o rito jeje, ele tem o rito banto, ele tem rituais diferentes de acordo com a região da África da qual os escravizados vieram. Né? O que a Umbanda pega disso e junta com o catolicismo? A ideia o escravo não podia cultuar os seus deuses, né? Então ele fez o sincretismo. Então ele olhava lá, o senhor lá do engenho lá falava, não pode cultuar a deusa da tempestade, Yansan. Aí ele encontrava uma santa católica similar e falava, não, eu estou rezando para Santa Bárbara, né? É um santo guerreiro, muito forte, que carrega uma espada, uma lança. Não, não é Ogum, é São Jorge, né? E assim foi, né? Então a Umbanda traz esses elementos do sincretismo religioso, e enquanto o Candomblé, e acho que daí tem uma diferença muito significativa entre os dois, é que o Candomblé, a forma de se conectar com os deuses é pelo jogo de Fá, o jogo de búzios, né? Então é por ali que se respondem as perguntas. E o Candomblé é uma religião que trabalha com alimentos, eu não gosto de usar a palavra sacrifício porque pode dar uma conotação estranha, mas é isso, né? Eles têm e aí quando alguém vê aí e fala, mas pô, mata bicho e tal, no Candomblé raiz, tudo que é feito depois é consumido, né? Então faz-se a festa para o povo, para quem vai no barracão, né, no terreiro, e consome tudo isso. Ah, na Umbanda, o contato é direto com os espíritos, com os guias, né, que são diferentes de orixás. Virou aula isso aqui já, né? né? Mas enfim, o guia, o guia é o espírito que as pessoas recebem, né? Então, se alguém já foi num terreiro de Umbanda e fala, eu conversei com Exu. Exu é um mistério, né? As pessoas gostam muito de usar o nome de Exu, né? Mas com que Exu você falou? Né? É. Eu, por exemplo, trabalho com o Exu Morcego. Né? Quando eu digo que eu trabalho com o Exu Morcego, é que eu recebo esse espírito. Ele é uma energia, ele é ele já foi encarnado
e ele há muitos e muitos anos, e ele passou por um processo de depuração espiritual, e hoje ele está trabalhando como Exu, então ele vibra na energia do Orixá Exu. E isso vale também para todos os outros. Ah, é o caboclo. O caboclo, ele pode ser de Ogum, ele pode ser de Xangô, mas normalmente não, mais comum ele ser de Oxóssi. Nossa. Então, o que, que significa isso? Que ele é um espírito que está trabalhando, né? E aí, quando um bandista diz, o espírito está trabalhando, é porque ele está dando atendimento, ele está fazendo alguma coisa para outras pessoas. E está fazendo o bem. Isso é muito importante dizer. Né? Um guia de luz, ele não faz nada de mal para ninguém. Não adianta ir lá e falar assim, porque, né, trago a pessoa amada de volta em 3 dias e coisas do gênero. Assim, eu queria que tirasse aquele homem daquela mulher, porque eu já vi isso, e eu não estava incorporado. Eu vi o guia expulsar a pessoa de dentro do terreiro que falou um negócio desse. Botar na rua, assim, falar, vai embora agora. Não, sai, sai. E botou a pessoa para fora. É isso que um guia de luz faz. Né? Então, a diferença essencial entre essas duas religiões, a Umbanda e o Candomblé, é que o Candomblé não tem esse contato direto não tem o guia, né? A Umbanda tem o guia, que é esse intercessor, digamos assim, né? E que Que trabalha vibra, com a energia desse orixá, né? que trabalha com a energia do orixá. E o orixá é fácil da gente entender. O orixá é um deus, né? Como eu gosto muito de fazer a comparação, porque esse está culturalmente mais aceito, né? São os deuses gregos. Então, lá na Grécia, o mensageiro, o que chegava primeiro, o que levava o recado dos deuses, que era da velocidade, era Hermes. Para mim, é Exu. Né? O que fazia o ferro, o que dominou essa ideia, e também, né, lá era Hefesto, ou o deus da guerra, que era Ares. Para mim é Ogum. Né? E assim vai. A deusa da beleza era Afrodite. Para mim é Oxum. São formas diferentes. A gente pode falar dos deuses nórdicos também, que aí eu sou nerd e eu gosto bastante também, porque a cultura pop assumiu os deuses nórdicos. A gente pode falar do deus do trovão, né? E olha como é parecido, né? É lindo isso. Que lá é Thor. Thor tem um martelo. Quem tem martelo também é Xangô. Na verdade, Xangô tem 2 machadas, né? Tem 2 machados aqui. Mas é a mesma coisa, né? Assim, não é a mesma coisa, mas são formas de interpretar essas energias de uma maneira fácil da gente entender, né? Então, Foi o que eu é falei. isso. Eu acho que é isso. As religiões, elas falam sobre a mesma coisa de formas diferentes. E eu me lembro que no meu primeiro curso de astrologia, primeiro de formação, assim, né? Que não é papo para outra conversa, mas enquanto advogada era só um hobby a astrologia, né? E que o professor falou: Nossa, você é uma pessoa de muita fé. E eu falei: Não, não sou, não. Aí ele falou assim: Não confunda fé com religião. E trazendo aqui para essa casa que a gente está falando, é muito diferente isso, né? Você pode ter essa fé na vida, né? No universo, como você quiser chamar, e eu acredito que a representação dos orixás é exatamente essa energia da natureza, né? Sim, De conexão com os elementos da natureza, né? exatamente. E Exatamente. uma outra pergunta que eu queria te fazer. Bom, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar aqui, que se o Thiago souber, ele responde, né, Thiago? Com certeza. E ainda sobre a Casa 9, né, a questão do ensino ser muito forte, você sempre quis ser professor, como é que foi isso, esse Não, desenvolvimento? eu venho de uma. Minha mãe era professora, minha mãe é a figura fundamental na minha vida. E não, assim, a minha mãe dava aula na escola que eu estudava, então a escola era meio que uma extensão da minha casa. E na frente, eu morava na frente de uma outra escola que minha mãe também dava aula.
E eu vivia na escola, assim, escola era assim a minha vida. Mas eu nunca tinha pensado em ser professor. É, eu sempre gostei muito de escrever e de ler. E aí eu tenho um primo mais velho, a família, minha família do lado do meu pai é muito pequena. Eu tinha dois primos só, e um dos meus primos era jornalista e ele era a minha referência, assim. Puta, eu quero fazer o que esse cara faz, né? Então meu sonho, e como eu gostava muito de escrever, nunca fui dos números, nunca fui de exatas, fui, né? Meu sonho era fazer jornalismo. Não passei no vestibular. Eu adoro que meus alunos, quando eu conto essa história, eles ficam, é mesmo, prof? Eu falo, gente, não precisa passar no vestibular. Vestibular é bobagem. É, eu prestei vestibular para jornalismo, não passei, mas aí eu fui fazer história. É, porque minha mãe me matriculou em história porque ela era professora de história. E aí eu fiz um ano de história e foi mágico, assim, foi um aprendizado absurdo. E aí eu já estava até encaminhado para virar professor ali. Isso eu tinha 19 anos, né? Mas eu continuava com o meu sonho de ser jornalista, eu fiz a prova de transferência lá na PUC e fui fazer jornalismo. E fiquei nessa carreira. Bem mais lá na frente, já estava formado, eu fui fazer uma pós em marketing na FAAP. E lá eu conheci professores que davam aula de um jeito que me encantou. Eu falei, cara, isso é muito legal, eu posso fazer isso. Isso aí eu gostaria de fazer. E foi meio assim, né? Aí conversa com um, conversa com o outro, tal. Tive várias pessoas que me ajudaram. E aí entrei. Eu era muito jovem, eu pensando hoje era uma loucura, mas fui, eu tinha 28 anos, eu dava aula para pessoas muito mais velhas do que eu. É, e aí comecei a dar aula lá, é, e aí foi crescendo, né, esse mundo do ensino em mim. Eu fui entendendo que isso era o que eu mais gostava de fazer. Eu sei fazer um monte de coisa, mas o que eu mais gosto de fazer é de estar na sala de aula. É, E foi isso, né? Eu descobri, né? Aí eu comecei dando aula só na pós-graduação. Eu dava aula no curso que eu fiz, que era uma pós-graduação em marketing, que tinha lá na FAAP. Depois me convidaram para dar aula no curso de publicidade e propaganda. Bom, e era uma disciplina só de manhã, para o terceiro semestre de publicidade. Hoje eu dou aula, eu só não dou aula nos cursos de cinema e animação, por enquanto. Né, eu dou aula em jornalismo, publicidade, relações públicas, jornalismo, publicidade, relações públicas, produção audiovisual, ah, todos os cursos, esses cursos, dou aula de um monte de disciplinas, tomou a minha vida, não tomou a minha vida, a gente se combinou, assim, né? É, ainda estou coordenador de curso na pós-graduação, digo que ainda estou porque eu estou fazendo a transição aqui, estou deixando essa coordenação e desenvolvendo cursos lá para a FAAP, e é isso. E, assim, virou a minha vida. Assim, o mais legal foi quando eu comecei a dar aula para graduação, porque eu achava que eu não ia conseguir dar aula para a galera mais jovem. E foi uma surpresa maravilhosa, assim, não sei nem se tem algum dos meus alunos aí, porque eu falei, nossa, essa molecada, eles não vão me respeitar, não vai dar certo. E foi o exato oposto, assim, eu amo as minhas crianças, eu falo que são as minhas crianças, é um bando de marmanjo de 20 e tantos anos, né? Mas eu amo minhas crianças, eu adoro dar aula para graduação, foi completamente diferente do que eu pensava que ia ser, muito mais uma troca muito maior, e foi isso. Mas o seu mapa, ele transita muito bem entre as faixas etárias, né? Hoje você dá aula para um público mais jovem mesmo. Sim, sim, sim. Eu tenho alunos mais velhos, eu ainda dou aula na pós-graduação, né? Coordeno o curso lá, mas a maior parte dos meus alunos é bem jovenzinha. E agora eu estou pegando eles fresquinhos ali, eu já cuido deles.
Então, em publicidade eu dou aula no primeiro semestre, e em rádio e TV, por exemplo, eu cuido do TCC. Então, eu cuido deles no primeiro semestre e no Primeiro, último, nos últimos. É, né? E você dá bastante orientação, né? A gente muito. conversou ontem sobre, né, um outro curso que você disse que a turma quis toda a orientação com você. E é curioso porque a sua casa do trabalho, da rotina, é em Virgem. E Virgem tem uma habilidade muito grande com escrita. E sendo essa casa na casa da rotina e do trabalho. Então, quando eu te perguntei sobre essa questão de ser professor, eu meio que já tinha uma resposta, porque você tem Júpiter em Virgem. E tudo que a gente tem em Virgem, ou a gente tende a procrastinar, do tipo, Faço muito também, faço muito também. eu não tô bom o suficiente, eu não fiz 10 cursos para começar, eu preciso primeiro formalizar, e a gente falou muito ontem, né, do conhecimento que a gente tem da vida, né, de transmitir isso. E em geral, então, para quem olhar aí para sua casa do mapa, onde a gente tem virgem, a gente tende a ser muito criterioso. No meu caso, eu tenho virgem na casa do lazer. Então, é como se trabalhar para mim fosse um lazer, porque virgem tem disso, né? Então, é até muito desafiador desconectar. E para você, é o contrário também, né? Assim, de querer trabalhar all the time, né? Eu tenho problema em falar não para trabalho. Me chamou, eu vou. É algo que eu estou trabalhando ainda. Assim, Thiago, tem umas aulas aqui, vamos, vamos. Thiago, vamos dar uma palestra no colégio, não sei, vamos. Eu estou aprendendo a dizer não, Temos porque senão eu alguém falo, validando isso aí, ó. eu não estou vendo os comentários, está bloqueado para mim, mas tá tudo certo. Ah, eu nem sei como é que faz. Tem como mostrar Não para sei também, você? não Ah, sei tá. também, mas Porque não faz mal. a Alessandra escreveu: Nossa, ele tem várias loucuras dessas. Tem. Ninguém me conhece melhor do que ela. E, mas é isso, eu tenho muito disso, né? E eu gosto muito de dar aula, né? Mas eu gosto muito, muito, muito de orientar TCC, de orientar trabalhos. Eu acho que a gente é um processo, aí falando de educação, né? Um processo ensino-aprendizagem que foge esse esquema tradicional, né, de monolítico, que vou eu lá na frente ficar despejando conteúdo. Eu gosto de fazer isso, mas quando eu sento com os alunos e eles têm um desafio e eu vou ajudando eles a resolver problemas, putz, aí é mágico, aí é maravilhoso, aí é delícia. O meu tempo na FAAP me trouxe muito isso, uma visão que eu tinha muito diferente de ensino, de graduação e pós-graduação. Até o seu TCC da minha turma, né? Foi, Uhum. foi sobre montar projetos para ONGs, né? Então, Sim, sim, nosso curso que era de marketing e mídias mídias sociais. sociais, de montar projetos para ONGs, e foi muito gratificante mesmo, assim, esse curso. Bom, tem alguma coisa que você queria falar que de repente eu não te perguntei? Eu vi que não apareceu nenhuma pergunta aqui para mim. Beleza. Não, eu acho que é isso, assim, queria, né, agradecer a oportunidade. Acho que a gente está vivendo um momento muito importante em relação às religiões de matriz africana. E acho que é importante falar como há um combate, né, há um preconceito muito forte em relação às religiões de matriz africana e que está causando hoje um embranquecimento, uma busca pelo embranquecimento dessas religiões. Então, quando mistura, fica muito esotérico, quando começa a misturar com coisas que não são, né, nem né, eu falei, né, a Umbanda é a união do catolicismo, do espiritismo de Kardec e das religiões africanas, quando começa a enfiar umas coisas meio europeias, que não são o espiritismo de Kardec no meio, né?
começa a entrar muito no esoterismo, isso me preocupa, isso me incomoda, porque é uma tentativa de embranquecer essa religião, né? E acho que a gente precisa ficar sempre atento a esses processos, porque, porque o Brasil não é branco, né? E a Umbanda é a religião, o Brasil é mestiço, né? O Brasil é preto, eu sou preto, né? Então, eu acho que é importante a gente, eu gosto sempre que eu falo desse assunto, eu gosto de falar isso, né? Que a gente precisa cultivar as nossas raízes, entender bem disso, né? E, Entender bem esse processo. e quando a gente fala de alguma questão assim, nesse sentido de que, tá, não podemos ser racistas, mas a gente tem que ser antirracistas. Que caminho você vê para que esse a gente não embranqueça então essas religiões dessa matriz africana? Que caminho você vê no sentido de educar as pessoas mesmo? De repente até conhecer, não sei. Eu acho que o caminho é conhecer, né? Não ter medo, né? Eu acho que tem um medo muito grande ainda envolvido, né, nas questões das religiões de matriz africana. Quanto mais a gente sabe sobre algo, menos medo a gente tem dessa coisa, né? Então, é conhecer e, e desconfiar, né? Então, assim, sabe, esse negócio que você falou aí, eu não lembro qual que é o que tá em que casa aí seu, alguma coisa em touro que você falou que desconfia, né? É, tem que desconfiar, sabe? Achou estranho? Pergunta para alguém, procura, sei lá, ler um livro, toma muito cuidado. Aí, porra, eu sou professor de marketing digital, mas vou falar um negócio que, assim, toma muito cuidado com vídeos de canais do YouTube. Quem são essas pessoas, cara? E Né? principalmente quando é muito sensacionalista, né? Sim ou não, essa é a única verdade. Eu sempre desconfio desse tipo. Igual, eu te pergunto muito sobre a Umbanda, mas a Mari, eu acho que ela não entrou aqui, porque com certeza ela teria comentado. É uma outra amiga que é de uma família de Umbanda. E eu sempre pergunto, porque eu gosto de ouvir pessoas diferentes para falar, tá, e o que é que Sim, eu então, acho de verdade? faz isso. Aí você perguntou o que fazer, faz isso que você faz, né? Pergunta para pessoas que você conhece. Ah, não conheço ninguém. Então vai, aí sim, procura na internet, mas não fica num só, né? Tenta diversificar. Ó, a Rochelle disse aqui que ela tem muita curiosidade sobre a Umbanda triangular. Você sabe sobre isso? Então, é isso. Esse é o tipo de coisa, assim, cara. É, a Umbanda, ela tem, essencialmente, ou essencialmente não, mas no princípio, tinha o primado de Umbanda, que ainda é uma denominação, vamos chamar assim, né, que é super tradicionalista. Eu vou fazer uma comparação que a gente faz aqui em casa, assim, que o primado é como se fosse uma igreja ortodoxa, sabe? Eles são todos hierarquizados, uniformizados, tudo muito certinho ali, e é uma umbanda. E aí, depois, tem a Umbanda, que é algo simples, solto, sem nenhuma, nenhum tipo de orientação ou coisa É, assim, do a Lê tipo, acabou de escrever aqui. Umbanda é simples, é passe, erve e defumação. é isso, cara, é isso. É passe, erva e defumação. Não tem, porque tem que, por exemplo, né, uma coisa que está muito forte hoje, o ponto riscado, né, que é os espíritos riscam o chão ou fazem uma mandala. Cara, assim, peço perdão aí a quem estiver vendo e tiver essa orientação aí, mas eu acho isso uma bobagem, porque não precisa de nada disso. É, Precisa ter fé. Não precisa nem de vela, sabe? A gente já recebeu mensagem assim de. Não precisa nem de vela, filho.
sabe? Filho, não precisa de vela, não precisa de nada, Eu me lembro né? de uma vez ter te perguntado uma coisa porque eu fui tomar um passe e aí ele falou, o mentor lá, o guia, falou que eu deveria fazer uma firmeza. Eu falei, Thiago, o que que é firmeza? Aí você falou, você não precisa de nada disso, a firmeza é a sua fé, no que você acredita. Eu É. falei, Não, então é tá, assim, é isso. é. Não, você quer acender uma vela, mas, cara, assim, não tem nada mais forte do que a sua própria intuição. Então, É, assim, me mandaram acender uma vela. Nossa, eu fiquei meio assim, não quero acender. Não acende. Não vai acontecer nada, cara. Se você. É igual, né, o termo pejorativo é macumba, né? Macumba é um instrumento de percussão. Para quem não sabe, macumba é um batuque, né? Por isso que falava, vai lá na macumba, que era onde os tambores estavam tocando. E aí, mas fulano fez macumba para mim. A gente fala muito isso, a gente sempre fala disso aqui, que é assim, só pega se você deixar. Imagina que nós aqui é como se a gente fosse agora é moderno, mas todo mundo sabe o que é um rádio. Então a gente é um aparelho de rádio. Só vai pegar a estação que você se colocar, né? Então o negócio só entra se você vibrar na mesma frequência. Claro que isso nem sempre é consciente. Porra, eu tô mal, eu tô, né? Mas não precisa ninguém fazer nada para você. Um olhar invejoso, sabe? Um desejo mal colocado, tudo isso é mais forte que qualquer despacho com vela preta e galinha morta, sabe? A tem pessoa, outra. Não, pode falar. não a pessoa te olhar, te desejando coisas ruins, é muito pior que qualquer outra coisa. Só que assim, só pega essa energia se você não tiver legal, se você não tiver bem com você mesmo, sabe? Se as coisas não tiverem, se você não tiver acreditando em você, se você não tiver fé. E aí não é fé na religião, no guia, no orixá, em Deus. Não é fé, cara. Você tem fé, É, né? É independente da isso. religião. Exato. E uma coisa que eu ouvi esses dias, uma pessoa falando sobre macumba, católico também faz macumba, porque macumba é uma simpatia. Então, Sim, 100%. qual tia, alguma tia nossa, nunca colocou um Santo Antônio de. É Santo Antônio no Santo casamento? Antônio, para quem quer casar, é Santo Antônio, Na água, né? de ponta cabeça, coitado do Coitado do santo. santo. Não, tem um monte. Congela o coitado do santo. Tadinho do santinho, É gente. uma macumba, é uma simpatia, Lógico né? que é exato, é a mesma coisa, é um trabalho. É um trabalho. O que você está fazendo? Estou fazendo um trabalho para casar. O que você fez? Peguei o Santo Antônio, botei de ponta cabeça, escrevi o nome da pessoa lá. Isso é um trabalho, cara. Né? É isso. Exato. Tem isso na tradição católica também, o que só reforça o fato de que a Umbanda é a união disso tudo, né? É. Ó, a Rochelle comentou aqui que ela tem meio do céu, que é a casa 10 para quem não, no mapa astral, em Sagitário, que ela tem muita vontade de trabalhar com ensino. É engraçado que eu descobri isso fazendo oficinas dentro do Espiritismo. Faz sentido ter iniciado dessa forma. A Rochelle já fez mapa comigo. E eu não lembro agora, porque tem mapa que é, né? Eu lembro de alguns detalhes assim, mas o meio do céu, a casa 10 é para onde eu quero ir. É a exposição social. Então, como Sagitário é um signo de fé, de religião e de filosofia de vida, se é uma coisa que você acredita, essas oficinas, né, que você dava, faz muito sentido ter vindo por aí, porque a exposição social, onde a gente tem a Casa 10 ali, naturalmente eu falo bem do assunto, eu me dedico, eu tenho. É o que o Thiago falou assim: olha, é desse jeito que eu quero dar aula, é isso que eu quero fazer. Então, faz muito sentido, sim, Rochelle. Ó, a Ale tá falando aqui que o xamanismo não é umbanda, a ayahuasca não é umbanda. Exato. Importante falar Xamanismo, isso. até o xamanismo fala que não é uma religião, mas eu acho que se a gente olhar de grosso modo assim,
é uma religião no sentido de. Bom, eu também não entendo muito de xamanismo, embora eu leia algumas Ah, coisas, mas é uma mas conexão com é uma a. conexão, né? Com a É, natureza também, né? exato, De uma exato, outra forma. exato. A diferença é que o xamanismo utiliza ervas de poder, né? Medicinas de poder, que uma delas é a ayahuasca, e a Umbanda, até onde eu sei, não utiliza Então, nenhuma isso não é medicina, né? nada, nada. E aí é muito, também é uma coisa que fica assim, as pessoas ficam muito ansiosas, né? Ah, eu comecei a frequentar um centro, quando é que eu vou incorporar? E aí, se eu incorporar, como é que incorpora? Não tem receita, não tem um jeito. Aliás, fuja. Se alguém te falar assim, ah, você vai fazer um curso de incorporação. E aí vão te ensinar. Você dá 3 pulinhos para a direita, 3 pulinhos para a esquerda, 2 rodadas, o espírito incorpora. Não é assim. A Lê, minha esposa, que está aí comentando, a Lê é de uma família umbandista, cresceu na Umbanda, nunca tinha incorporado guia nenhum. Foi incorporar agora, assim, nesse centro que a gente frequenta. E ela também não é a pessoa, a mediunidade dela é de outra forma. Eu ia comentar sobre isso, porque tem muito mapa que eu vejo que a pessoa, por exemplo, quando tem lua em signos de água, no seu caso, em peixes, em escorpião, em câncer, em geral são pessoas intuitivas. Então é como assim, ai, não sei porque eu não confio naquela pessoa. Essa é uma maneira de mediunidade. Só que talvez uma coisa mais pelo sentido. Ou escritores que vão lá, isso titular, ver Lua na Casa Nova, ele é uma pessoa que escreve super bem, ela fala, como é que eu escrevi isso? Veio de alguma forma intuído, né? Que é um tipo de mediunidade. Exato, exatamente. Então, assim, ah, comecei a frequentar Umbanda. Vai ter gente que nunca vai incorporar na vida, vai passar a vida na Umbanda e nunca vai incorporar, mas a sua presença lá no terreiro é fundamental. A minha sogra, por exemplo, ela até recebe os guias lá, mas os guias dela não atendem. E eles recebem pouco, por quê? Porque ela é a Cambone, Cambone é o auxiliar, né? É quem dá o auxílio ali ao médium. Ela é a Cambone do chefe da casa. Ela é o ponto de sustentação daquele lugar. O dia que a dona Neide não pode ir, não tem trabalho. A chefe da casa pode estar lá, mas sem a dona Neide não tem trabalho, cara. Porque é ela que sustenta aquela casa, sabe? Que mantém todo mundo ali. É ela que a hora que acontece alguma coisa é porque a chefe da casa está incorporada. É para ela que as pessoas correm e falam, dona Neide, o que aconteceu comigo? Eu estou me sentindo assim, assado. E ela que cuida das pessoas. E ela tem as intuições. A gente estava brincando aqui, a gente estava tomando café agora à tarde, e aí a gente estava falando isso. A minha filhada chama ela de vó, né? Ela fala assim, a avó é bruxa. E aí virou a brincadeira aqui em casa, né? Que a avó é bruxa. Porque a minha sogra tem isso, cara. Ela tá lá lavando a louça, de repente ela, dá um estalo assim, ela vem na sala e fala, ó, porque é isso, isso e isso, porque vai acontecer assim, assim, assado, porque tá. Isso quando eu não chego aqui na casa dela e tem um banho preparado. Eu falo, dona Neide, que é isso? Faz o banho. Sim, senhora, vou fazer o banho, né? Mas a mediunidade dela é essa. Então as pessoas às vezes ficam muito fixadas na teatralidade, sabe? Porque é legal, né? O Exu vem, dá risada, bebe, fuma, não sei o quê. Fala, pô, eu também queria isso. Cara, você não tem que querer, deixa vir. Eu nunca quis nada. Eu nunca quis nada. E os meus guias são falador pra caramba, tem toda essa teatralidade e tal, mas eu não. E assim, eu nunca pedi nada. Eu. E assim, eu brinco que eu sou uma tela em branco. A minha mediunidade, ela é no terreiro. Assim, eu não vejo espírito, eu não tenho essas intuições de, ai meu Deus, Mas aquela a sua pessoa. talvez muito mais intuitiva da energia do lugar com essa lua em peixes. Sim, Então, de sim, tipo, nossa, eu não tô me sentindo bem nesse lugar e de não sim, saber por quê e de isso confiar sim. nisso.
Isso sim, mas eu não, sabe, não fico, sentindo, não, mas aí eu vou trabalhar, eu vou lá todo sábado, visto branco, entro no terreiro, seu Pena Azul põe a mão na minha cabeça e a partir dali acabou. Ali eu, e aí eu sou tela em branco, eles que trabalham, eu só tô lá, eu sou o cavalo, que é como a gente chama, né? Eu sou o cavalo, eles que vão. Legal, Thiago. Tem algo que você queria falar? Bom, eu queria até te pedir se alguém depois que vai ver isso, né, vai ver a live, que não esteve aqui online e quiser entender, bom, vai poder te chamar aí nas suas redes, né? Claro, Quer lógico, deixar- por Eu favor. posso marcar depois aqui quando a gente salvar, mas se você quiser falar onde te encontra, em quais Ah, canais. me encontra nas redes. Eu estou em todas as redes como arroba prof de professor Ti, com TH, prof Ti Costa, em todas as redes. Então pode me procurar no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Me encontra nas redes, é fácil. Arroba prof Ti Costa, TikTok, qualquer lugar. Eu estou em todas as redes. Só me chamar. Tá, então se depois alguém quiser perguntar alguma coisa, né, para o Thiago, pode procurar ele nas redes, mas tem algum livro, alguma série, alguma coisa que você gostaria de indicar, de deixar? Olha, eu gosto. Eu vou dar a indicação de um filme, eu só não sei onde é que dá para. Eu acho que tava no Netflix, eu não sei se ainda tá. É um filme que chama Besouro. É a história de um Hum, capoeirista que viveu na Bahia nos anos 1800 e tal. Não tem diretamente a ver com banda, é mais candomblé, mas é um filme brasileiro lindo, 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 que conta um pouco dessa nossa conexão com os orixás. Eu amo esse filme, ó, Besouro. aqui no YouTube tem. Ah, então, perfeito. Tá lá no YouTube, Besouro. Tem um livro muito legal de um cara, que aí eu recomendo, procura ele no Twitter, que é onde eu mais acompanho, ele está no Instagram também, que é o Luiz Antônio Simas. O Luiz Antônio Simas é um historiador, pesquisador, um cara muito legal, e esse assim, ele é pesquisador mesmo, assim, ele sabe de várias coisas, e aí ele tem um livro que chama Umbandas, uma história do Brasil. É um livro super legal. Eu recomendo esses dois, assim. Esse livro do Simas é um livro de história do Brasil, mas ele conta a história do Brasil por meio da Umbanda. Então é legal de ver, não é um livro religioso, digamos assim, mas que dá para ver, né? E, né, desconfie, antes de qualquer coisa, desconfie. É essa a minha. Questione, né? Busque mais de Questione. uma fonte. Exato, não fica num lugar só. Ah, e isso. E a dica fundamental: se alguém te cobrar alguma coisa, não é Umbanda. Fuja desse lugar. Umbanda é caridade, Umbanda é amor. Não tem dinheiro envolvido. Se alguém te cobrar por qualquer coisa, não é Umbanda. E veja, eu não estou criticando isso porque o candomblé, ele cobra para fazer um ebó, né, uma entrega, né? Mas é diferente, a relação é diferente. Eu falo da Umbanda, né? A Umbanda não tem dinheiro envolvido nunca, né? Então é isso. Bom, até dessa astróloga, né, que vos fala, eu acho que nada é assim, tudo que eu falei aqui das casas é a minha leitura, é o que eu venho estudando, é o que eu venho aprendendo. E tudo começou por eu acompanhar mais de um astrólogo, mais de um livro e de questionar, de ter esse espírito questionador mesmo, por natureza. Então, se alguém tiver alguma dúvida também, pode me procurar aqui no inbox. Estou em todas as redes aí também. E, bom, é isso, Thiago. Muito obrigada mais uma vez por Imagina. esclarecer essas dúvidas. Obrigado você pela oportunidade. Ó, gente, a Cris ela fica tentando me convencer a fazer mais conteúdo sobre Umbanda. Eu ainda não estou convencido disso, mas quem sabe um dia. Eu não acabei de falar que o mapa é um caminho de desenvolvimento. Aí. Esse seu escorpião aí tem coisa que promete ainda.
Então tá bom, vamos ver. Valeu, Cris, obrigado, viu? Tchau, Um beijo tchau. para você. Brigadão. Um beijão também. Tchau, tchau, gente. Como é Tchau. que eu encerro isso aqui? Só, acho que é só Três fechar pontos. ali. Então tá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.